Muito bem, o ex-presidente Michel Temer se apresentou à Polícia Federal de São Paulo pouco antes das 3 da tarde dessa quinta-feira, após ter seu habeas corpus revogado um dia antes pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2. E quando saiu essa decisão, estávamos ao vivo aqui em Os Pingos nos Is ontem e demos na hora, em tempo real. Em seguida, advogados do ex-presidente entraram com um novo pedido de habeas corpus, dessa vez no STJ, considerado a terceira instância da Justiça. Temer se entregou 2 horas antes do prazo imposto pela juíza Carolina Figueiredo, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, responsável por executar a decisão do tribunal. O MDBista saiu de casa em um carro preto e acompanhado de outros 4 veículos de escolta. O ex-presidente não falou com a imprensa. Quem nos vê pelo YouTube acompanha as imagens desse momento. A produção já está subindo aí para vocês verem. O TRF2 decidiu que o ex-presidente Temer ficará preso em São Paulo, em uma sala improvisada na Superintendência da PF, na zona oeste da cidade. A outra alternativa seria o Rio de Janeiro, onde o MDBista ficou preso por 4 dias em março. O Ministério Público liga o grupo de Temer a desvios de quase 2 bilhões de reais numa operação que teve como foco um contrato firmado entre a Eletronuclear, ou seja, uma estatal, e as empresas Argeplan, do coronel João Batista Lima, outro preso nesta quinta, a AF Consult e a Engevix. O ex-presidente também é investigado em outros 8 processos e já é réu em 6 deles. O Temer que mereceu aquela nossa vinhetinha, parece replay, mas não é. É aquela notícia que se repete: Michel Temer vira réu. A gente já deu 6 vezes aqui em Os Pingos nos Is. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, a procuradora da República, Silvana Battini, rebateu os argumentos daqueles que contestam a necessidade da prisão do Temer. Solta aí, Robson. São 2 aspectos importantes nesse caso que a gente tem que levar em consideração. O Supremo também já reconheceu, acolhendo uma tese que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos, de que o fato da pessoa não ostentar mais o cargo público onde ela praticou o crime, não afasta o risco dela continuar interferindo. Então, nós não estamos falando mais, especificamente, da usina nuclear. A usina nuclear foi a sede do crime praticado lá atrás. Mas a posição que ele ocupou e que ainda ocupa num dos maiores partidos do Brasil, essa avaliação do poder de influência não tem a ver com o exercício direto do cargo. Então, essa foi a primeira ponderação que se fez nesse processo. E a segunda questão, que é muito relevante também, e que é a novidade com a qual a gente lida hoje nesses grandes esquemas de criminalidade, é que normalmente a corrupção ela vem acompanhada de esquemas muito engenhosos de lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro é aquilo que a gente chama de um crime permanente. Tá aí a procuradora da República, Silvana Battini, que explica muito bem. Agradeço a participação dela aqui no Jornal da Manhã, sempre esclarecedora. E há pouco o ministro Antônio Saldanha Palheiro decidiu levar o habeas corpus que pede a soltura para a decisão da 6ª turma do STJ, que se reúne só no dia 14. Portanto, Michel Temer vai passar o fim de semana preso, atrás das grades, mais um ex-presidente da República. Zé Maria Trindade, o que você achou de toda essa situação, da explicação, do risco à ordem pública que uma figura poderosa, mesmo que já distante do cargo, ainda oferece? Quer dizer, ele tem muita influência. Então, o crime de lavagem de dinheiro, que é complexo, como explicou a procuradora, poderia ainda estar acontecendo ou ter algum desdobramento. Então, é melhor deixar ele lá em cana, né? Pois é. O ministro Antônio Saldanha argumenta que não vai decidir de forma unilateral e que casos de repercussão, conforme a tradição do STJ, vão mesmo para a turma. Então ele será julgado diretamente na turma. E como o próprio ministro, se ele decidir ali mudar de opinião e assinar o habeas corpus sozinho. Do contrário, é isso mesmo, né? O ex-presidente Michel Temer será julgado na turma. Esse não é um caso de mérito e apenas do habeas corpus. O que está em jogo aí é se ele solto, junto com o coronel Lima, né, poderia atrapalhar
ou tumultuar as investigações. O Ministério Público disse que sim e o Tribunal Regional Federal concordou. A defesa do ex-presidente diz que esses casos são antigos e que não justificaria a prisão. O que está em debate é isso mesmo. Agora, vamos às repercussões. Todas as repercussões aqui aconteceram durante a primeira prisão do ex-presidente Michel Temer e continuam na mesma linha. A indicação de que há um exagero, que o ex-presidente não fugiria do país, não está interferindo e nem ameaçando as testemunhas. Só, Felipe, que acontece o seguinte: não é um julgamento de um juiz translocado que acordou, eu vou prender o ex-presidente. Não. É um processo fundamentado, onde o Ministério Público mostrou a capacidade de apresentar, de fazer corrupção, né, de interferir na justiça, já que eles têm muito dinheiro. O Ministério Público mostrou isso durante o julgamento. Daí, essa decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro. Então, fica muito complicado para o ex-presidente. Tudo indica que sim, ele ficará pelo menos até a semana que vem preso. E o Supremo só entraria nessa história depois desta decisão do STJ. Mas olha, como nós já vimos de tudo por aqui, nada impede a apresentação, enquanto isso, de um habeas corpus no Supremo, não. E é aquilo que eu falei ontem mesmo, né? O presidente tentou ganhar horas aí, e se o ministro Saldanha tivesse mordido a isca, assinado o habeas corpus, ele nem iria se entregar. Mas aí aconteceu essa decisão do ministro de deixar para a turma, daí o recolhimento dele hoje mesmo. Eu tenho muita desconfiança em relação a essa 6ª turma do STJ, apesar da presença da Laurita Vaz, que teve um ótimo comportamento aí em casos envolvendo, se eu não me engano, o ex-presidente Lula. Tem a presença do Sebastião Reis Júnior, Rogério Schietti e Nefe Cordeiro. Esse Nefe Cordeiro, que eu nunca soube como se pronuncia, acho que é Nefe, né, Zé Maria Trindade? Se você souber, você me avisa. É o Nefe Cordeiro, da 6ª turma do STJ, foi quem deu voto, mas que foi seguido pelos demais juízes, pelos demais ministros, portanto, de revogar a medida cautelar que determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo terrorista de esquerda e assassino, confesso agora, Cesare Battisti. Eu comentei aqui, quando o Cesare Battisti fugiu, que havia sido tomada essa decisão meses antes. Quer dizer, o sujeito ficou sem tornozeleira eletrônica e acabou sendo um foragido. Quer dizer, não foi tomada a devida precaução por parte do Poder Judiciário para que a fuga não acontecesse. Então eu espero que dessa vez, essa 6ª turma que autorizou o Cesare Battisti a ficar circulando aí como bem queria, tenha aprendido a lição e não deixe o ex-presidente Temer também ficar circulando como bem entende. Não estou dizendo que ele vai fugir, mas existe o risco à ordem pública, como explicou aqui muito bem a procuradora Silvana Battini. Zé Maria. Exatamente. É de se desconfiar, porque, veja bem, inclusive essa decisão do ministro Saldanha de deixar para a turma, eu acho que um habeas corpus, independente de quem seja, né? Na Constituição, o habeas corpus ganhou uma situação especial, é um instrumento valiosíssimo, né? Ele pode ser apresentado a qualquer hora, por qualquer um, não precisa ter advogado nem ser advogado. A lenda reza que na porta de cada prisão do país existe um manual de como fazer um habeas corpus, que pode ser feito inclusive em qualquer papel entregue. O juiz tem a obrigação, né, de analisar o habeas corpus. Então, por isso que se trata de um instrumento muito, vamos dizer assim, nobre. Então, eu acho que o ministro Saldanha, o desembargador Saldanha, ele tinha que decidir sobre o habeas corpus. Mas, enfim, ele deixou para a turma porque se trata mesmo de um assunto de alta repercussão. Voltamos a dizer que não se trata de mérito, ninguém vai decidir sobre essa denúncia. E esse caso do presidente é de que ele teria recebido R$1.600.000, no caso de Angra 2, né? E através da empresa do Coronel Lima. E a defesa dele diz que ele não é diretor, que não é dono, que não é sócio dessa empresa e, portanto, e que isso teria acontecido há muito tempo, então, portanto, juridicamente, que é uma prisão imperfeita. E é isso que a 6ª turma vai dizer. E como você disse, já existem históricos ali de que a 6ª turma do STJ
é meio liberal, no sentido de liberar mesmo, mas isso aí tem repercussão muito forte no país e não dá agora para bater o martelo ou interpretar o que vai acontecer nesta sexta turma no ano que vem, né, na semana que vem. Felipe, que fase do país, né? Que fase, Zé Maria Trindade. 2 ex-presidentes da República presos e Dilma Rousseff continua livre. A Laurita Vaz, que é da sexta turma do STJ, eu citei aqui de cabeça que ela teria tido um bom desempenho no caso do Lula. É isso mesmo, ela é aquela que negou de uma só vez 143 pedidos de habeas corpus, depois negou de novo e ainda criticou o desembargador Rogério Favretto, do TRF4, aquele plantonista que tentou soltar o Lula. E aí o Sérgio Moro deu uma segurada, depois veio o presidente Thompson Flores do tribunal e reforçou a postura do Sérgio Moro, e a Laurita Vaz disse que o Favretto tinha provocado perplexidade e intolerável insegurança jurídica e defendeu no seu despacho naquela ocasião, como a gente comentou aqui no programa, a atitude do Sérgio Moro e do relator do processo no TRF4 também, o João Pedro Gebran Neto, é bom lembrar dele, para restabelecer a ordem do feito, e junto com a ajuda, evidentemente, do Thompson Flores, presidente do TRF4. Então vamos ver se Laurita Vaz vai tomar uma decisão rígida também no caso do Michel Temer e se o Nefe Cordeiro e sua turma aprenderam a lição nesse caso. Você quer complementar, Zé? Diga aí. Eu quero sim. Olha, Felipe, a ordem jurídica indica isso mesmo que está acontecendo agora nesse caso do presidente Michel Temer. Isso aí retrata fielmente como deve ser a coisa. Primeiro, o Ministério Público pediu a prisão do ex-presidente, do ministro Moreira Franco e do coronel Lima, né? Aí o juiz decretou, o juiz de primeira instância, né? O juiz Marcelo Bretas decretou a prisão. Aí depois um desembargador do Tribunal Regional Federal derrubou e depois o plenário aceitou. Aí vem para o STJ e depois possivelmente para o Supremo Tribunal Federal, ou a pedido do Ministério Público ou a pedido da defesa do ex-presidente Michel Temer. Então veja bem como é a coisa quando segue mesmo o caminho jurídico, né? Um processo que está assim mesmo, no caminho jurídico.